terceirão, só alegria. Ele morou na área, seu professor de Química 4. Pois é, Cris, estamos na Química 4, a parte que estuda as funções inorgânicas. Terminamos a parte de sais e agora vamos para 2 aulas gravadas em vídeo sobre óxidos. Tá? Essa semana vamos estar trabalhando metade do conteúdo de óxidos, semana que vem a outra metade. Beleza? Vai dar tudo certo, tranquilo, só alegria, sem estresse. É nóis. Queridos, óxidos são compostos extremamente cobrados em vestibulares, tá certo? Nós vamos ter que saber nomenclatura básica, mas saber principalmente as classificações chaves, né? Existem vários tipos de óxidos, mas eu quero enfatizar os principais. Na aula de hoje, nós não vamos nem falar de nomenclatura, vamos deixar isso para a semana que vem. Vamos direto para a parte de classificação. A primeira parte de classificação, tá certo? Vamos ver a definição de óxidos e 3 tipos de óxidos já de cara. Na semana que vem a gente complementa e a gente fecha a frente 4, podendo voltar depois lá para a frente 2, que ainda tem umas coisinhas bonitinhas para a gente trabalhar. Vamos que vamos? Então, primeiramente, o que são óxidos? Você sabia que a água é um óxido? Você sabia disso? É, fica sabendo. Óxidos são compostos. O que são compostos? Quando eu tenho 2 ou mais tipos de elemento químico na fórmula. Começa por aí. Tá? Binários. O que quer dizer binários? Quando são exatamente 2 elementos químicos. Então, um composto binário quer dizer que tem 2 elementos químicos. Oxigenados. Quer dizer que um desses 2 elementos químicos é o oxigênio. Se a definição parasse aí, óxidos são compostos binários oxigenados, isso significaria o quê? Que eu poderia ter óxidos de qualquer elemento químico. Tá? O oxigênio mais alguém. Nós sabemos que o oxigênio se liga, né, a todos os outros átomos da química. Tá certo? Pelo menos os elementos que a gente manipula, certo? Eu sei que existem alguns elementos químicos sintéticos que a gente de repente não tem nem amostra física, mas dos elementos clássicos conhecidos, né, com certeza o oxigênio se combina por ligação iônica ou covalente com qualquer outro elemento. Com exceção, logicamente, dos gases nobres. Gente fina não se mistura. Tá certo? Mas excetuando gases nobres, a gente vai ter compostos iônicos e moleculares com oxigênio assim. Nós sabemos disso. Só que a definição não parou aí. São compostos binários oxigenados, onde o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Então, no óxido, o oxigênio ganha elétrons do outro elemento químico. E aí vem uma observação, tá certo? Esse elemento E, que vai estar ligado ao oxigênio, porque essa é uma característica dos óxidos, oxigênio do lado direito da fórmula, e aí vem mais o outro símbolo do outro elemento químico. Esse outro elemento químico pode ser qualquer coisa, menos o flúor. Por quê? Porque o flúor é o único elemento químico mais eletronegativo que o oxigênio. Beleza? Então a gente pode ter, em tese, óxidos de qualquer elemento químico, menos do glorioso flúor. Beleza? Bom, observação. Quando você olha para a fórmula de um óxido, o oxigênio está do lado direito. E à esquerda vem um símbolo de mais um elemento químico apenas. Que logicamente vai ser qualquer coisa menos o flúor. Belezura? Bom, existem vários tipos de óxidos. Nessa primeira aula a gente vai enfatizar os 3 mais cobrados. Óxidos ácidos, óxidos básicos e óxidos neutros. Muito bem, vamos começar pelos óxidos ácidos, também chamados de anidridos. Tá certo? Óxidos ácidos, também chamados de anidridos. Primeiramente, que tipo de elemento químico é o elemento E? Ametal, com NOx maior ou igual a mais 4. Lembra de NOx? Lembra, logicamente. Então, todo óxido de um ametal e o NOx do ametal é mais 4 para cima, necessariamente é um óxido ácido ou um anidrido. Essa palavra anidrido é porque esse óxido ele vem necessariamente de um ácido. Por isso que é chamado de óxido ácido. E a palavra anidrido quer dizer ácido sem água. Um ácido onde
a gente vai retirar a água desse ácido. O que sobra é o anidrido. Por que ele é chamado de óxido ácido? Eu vou chamar de OA, óxido ácido. O óxido ácido, ao reagir com a água, ele produz um ácido. É isso. Por isso que ele é chamado de óxido ácido. Porque o óxido ácido, ao reagir com a água, produz um ácido. E qual é o óxido ácido mais clássico que existe? O gás carbônico, o dióxido de carbono. Você sabia que o dióxido de carbono, ao reagir com a água, ele produz o ácido carbônico? Pois é, ácido carbônico, tá certo? Um gás presente na atmosfera, lógico, em pequena proporção, que é o caso do gás carbônico, em contato com a água produzido um ácido. Um gás em contato com água produzido um ácido. Isso lembra que assunto importante que você vê, inclusive, em geografia e biologia. Chuva ácida. Certo? Chuva ácida. Chuva ácida, queridos, recebe esse nome a chuva onde o nível de acidez, ou seja, o pH da água é 5,5 ou menos que 5,5. Tá certo? Acima de 5,5 a gente considera uma chuva normal. E ela é naturalmente ácida. Toda chuva no planeta Terra é naturalmente ácida por causa dessa reação. Porque o CO2 é um componente normal da atmosfera terrestre, graças a Deus pelo CO2, porque ele é um aprisionador de calor, ou seja, o efeito estufa foi fundamental para a biodiversidade da Terra. Se não houvesse aprisionamento de calor no planeta Terra, né, nós não teríamos a biodiversidade que nós temos, não seria possível a variedade absurda, né, de vida que nós temos no planeta. Todos os ecossistemas funcionando perfeitamente, né? Então, o CO2, na presença de água, forma o ácido carbônico, que é um ácido fraco, vocês já aprenderam isso. Mas é ácido. Isso quer dizer que o pH da chuva é menor que 7 normalmente. Agora, quando ele está abaixo de 5,5, ele recebe o nome, né, de chuva ácida. E a chuva ácida, ela tem a natureza basicamente antropogênica, ou seja, é a ação do homem poluindo a atmosfera. E aí nós temos basicamente dois tipos de chuvas ácidas. Aquela chuva ácida gerada pela queima de combustíveis fósseis, tá? Liberando óxidos de enxofre, que vão levar à formação de ácido sulfúrico e ácido sulfuroso. E aquela chuva ácida causada pela liberação de óxidos de nitrogênio, que vão gerar ácidos como o nitroso e o nítrico. Beleza? Então, chuva ácida é um assunto estudado nesse momento, quando estudamos óxidos ácidos. Beleza? Agora, já que o óxido tem caráter ácido, ele pode neutralizar uma base. Então, um óxido ácido em contato com uma base, ocorre a reação de neutralização, ou seja, a formação de sal e água. Veremos isso nos exercícios. Tá certo? Um grande exemplo disso é o CO2, que é um óxido ácido, exalado pelos astronautas. Como é que as naves, né, desde lá do projeto Apollo, né, aí da Lua e até os ônibus espaciais na década de 80, 90, até comecinho do século 21, quando os ônibus espaciais foram aposentados, e as viagens que são feitas, recentemente foi lançado um foguete aí tripulado. Como é que é feita a limpeza da atmosfera dentro de uma espaçonave? Né? A gente destrói o CO2 exalado pelos astronautas. Como? Usando hidróxido de lítio. O hidróxido de lítio é uma base que reage com o CO2, que é um óxido ácido, e nós temos então a neutralização, formação do carbonato de lítio e água. Beleza? Não teve espaço aqui na lousa, mas essa é uma reação que com certeza vocês vão encontrar em muitos exercícios. Bom, óxidos básicos. Os óxidos básicos são óxidos de metais com NOx, mais 1, mais 2 ou mais 3. Tá? Principalmente mais 1 e mais 2. Por quê? Os óxidos básicos clássicos de vestibular são da família 1A, NOx mais 1, e família 2A, NOx mais 2. E aí um grande exemplo de óxido básico que cai demais em vestibular é a cal viva ou cal virgem, que é o óxido de cálcio. Grava bem isso, tá certo? Por que que o óxido básico tem esse nome? Porque ele, ao reagir com a água, forma uma base.
Óxido ácido reage com água, forma ácido. Óxido básico reage com água, forma base. Aliás, você vai relembrar, né, algo importante. O porquê que a gente dá um nome para as bases, a gente usa a palavra hidróxido. Hidro, logicamente lembra água, e óxido, porque é um óxido básico que reage com a água, formando um hidróxido. Faz sentido ou não? Lógico que faz. Então aqui nós temos o exemplo clássico. O óxido de cálcio, a chamada cal viva ou cal virgem dos lábios de mel. Pois é, nós sabemos que a cal, é feminina, a cal, ela é usada para reduzir a acidez do solo, um processo que a agricultura chama de calagem. Então nós jogamos a cal no solo, tá certo? Para reduzir a acidez do solo, principalmente no solo do cerrado, que é onde nós vivemos, um solo rico em ferro e alumínio, portanto um solo de caráter ácido. Então a cal, ao reagir com a água, forma o hidróxido de cálcio, tá certo? A cal viva reage com a água e forma a cal extinta, ou cal apagada, ou água de cal, ou cal hidratada. São esses 4 nomes do hidróxido de cálcio. Lembra disso? Nós demos essa aula lá atrás, quando estávamos na escola. Oh, que saudade! Agora, já que o óxido tem caráter básico, aí entra o exemplo da calagem. Esse óxido básico pode ser neutralizado por ácido e vice-versa. Eu posso usar o ácido para neutralizar a base, assim como eu uso o óxido básico para neutralizar o ácido. Tá certo? A cal viva tem caráter básico, então ela pode neutralizar a acidez. Por exemplo, né, você pega uma questão vestibular falando que uma carreta carregando ácido clorídrico ou ácido nítrico tombou numa rodovia, espalhou aquele material todo na pista. O que a Defesa Civil e os bombeiros fazem quando chegam? Eles interditam a área e jogam cal. Porque a cal vai neutralizar aquele ácido, vai destruir aquele ácido. Porque não dá nem para chegar perto da carreta e desvirar a carreta, tirá-la da estrada. Porque aquele vaporzão do ácido concentrado, extremamente corrosivo, extremamente tóxico, né, agride os olhos, mucosa. Né, então, para destruir o ácido, primeira coisa, você joga uma montoeira de cal viva, ou cal virgem, né, outro nome, ou cal simplesmente, porque a cal é um óxido básico, portanto neutraliza ácido. Beleza? Para terminar esse vídeo, vamos estar falando do terceiro tipo de óxidos, que são os óxidos neutros, também chamados de óxidos indiferentes. Tá certo? E são apenas 3. Óxido, o monóxido de carbono, o óxido nítrico, também chamado de monóxido de nitrogênio, e o óxido nitroso, também chamado de monóxido de dinitrogênio. Tá? Então, monóxido de carbono, óxido nítrico e óxido nitroso. Esse óxido nitroso é aquele dos velozes e furiosos, né, que a galera põe para dar uma turbinada, né, no carro, para o carro ficar mais potente. É o NOS, Nitrous Oxide System. Sistema do óxido nitroso, para deixar o carro veloz e furioso. Muito bem. Óxido nítrico e o monóxido de carbono. Característica que cai em vestibular. Os 3 não reagem com ácidos, com bases ou com água. Vou repetir. Os óxidos neutros ou indiferentes, não. Não. Vou repetir. Não. Em inglês, no. No. Esse é o macete. No, no. No, no. Não. Não reagem com ácidos, bases ou água. Ah, quer dizer que não reage com ninguém? Claro que reage. Se fosse assim, o monóxido de carbono não matava ninguém por asfixia química. Eu disse que não reage com água, com ácidos ou com bases. Mas o monóxido de carbono, por exemplo, ele é inflamável, é um gás inflamável. Então ele reage com O2. O óxido nitroso, ele já foi usado pela medicina, pela odontologia, como anestésico, chamado gás hilariante. Tá? Tem um filme da Netflix, fazer uma propaganda aqui, chamado Esquadrão 6. Quem assistiu? Ele é meio pesado, assim, o vocabulário e tal, né? Não é um filme muito cristão. Mas numa determinada parte do filme, né, eles utilizam o óxido nitroso, porque ele é um gás entorpecente, é um narcótico.
para deixar todo mundo rindo lá, desmaiado. Beleza? Vamos que vamos? Só alegria? Queridos, estamos quase terminando o nosso bimestre. Eu quero que vocês continuem firmes e fortes. A frente 4 tem mais um pouquinho só de conteúdo para passar para vocês. Vamos trabalhar mais um pouquinho de classificação e um pouquinho de nomenclatura na próxima semana, tá certo? E depois a gente volta para a frente 2 para finalizar com aquela parte introdutória de soluções. Fiquem firmes, bora estudar, galera, porque a caneta é mais leve que a enxada. Forte abraço e hasta la vista.